Seja bem-vindo ao podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais. Eu sou Guilherme Tucher e meu objetivo agora é compartilhar com vocês a segunda live que eu apresentei aos estudantes e professores que participaram do curso de periodização do treinamento esportivo que está no meu site. Depois que você ouvir esse podcast, saiba que a planilha de periodização que eu elaborei está lá na página do curso, mas ela só fará sentido para você depois de ouvir o que eu tenho para falar. Mais uma vez eu destaco que esse é um assunto importante para todos aqueles profissionais que trabalham e trabalharão com indivíduos preocupados com a melhora do condicionamento físico. Eu entendo que esse é um assunto complexo e não espero ensinar tudo o que eu sei no tempo que nós temos, mas eu quero te ajudar a começar e fazer você andar com as próprias pernas. Muito bem-vindos a essa segunda live do curso de periodização do treinamento esportivo. É um prazer poder estar conversando com vocês. Tenho recebido um retorno muito positivo da experiência de vocês com o curso. Alguns alunos que eu tenho mais contato têm me cobrado que está muito complicado, está difícil, pegar esse certificado virou questão de honra. Eu sei que é brincadeira, mas assim, o projeto do curso foi feito realmente para poder ajudar vocês a darem esses primeiros passos, né? Antes da gente começar, eu vou reforçar 3 lembretes e vou dar uma notícia nova. Os 3 lembretes eu vou reforçar porque eu já fiz na primeira live. O primeiro é que vocês façam o cadastro completo de vocês, isso é importante na hora que o nome de vocês sair no certificado. Eu lembro também que a live vai ficar gravada aqui como material do curso e vou transformar essa live também num podcast. Então você depois pode estar ouvindo através de outras ferramentas. Lembrar que o curso pode ser acessado a qualquer momento, então mesmo que a gente termine a live hoje, o curso ele vai continuar na plataforma, vai continuar no site, então você pode estar passando para outros amigos para que eles possam fazer também. E eu coloquei nas duas lives, né, do dia 1º e na live de hoje, um fórum embaixo do bate-papo, embaixo da live, para que a gente possa conversar. Infelizmente não consegui botar um bate-papo, que seria mais dinâmico, seria agora, né, de forma imediata, mas eu acho que o fórum é interessante porque você pode ir lá levantar alguma questão, levantar uma dúvida, pode haver mais interação entre as pessoas, tem como você marcar para poder receber notificações, então fica bem bacana. O objetivo da nossa live de hoje é dar mais um passo nesse entendimento da aplicação dos conhecimentos relacionados ao treinamento esportivo. Eu fiz a minha primeira periodização em 2003, eu ainda estava na minha graduação. Eu treinei uma equipe de nadadores para poder participar dos Jogos Abertos do Interior. Podem ter certeza que eu errei muito, mas foi justamente essa preocupação de tentar melhorar que me fez hoje ter uma ideia que eu considero bem interessante sobre treinamento e sobre periodização. E o nosso desafio sempre é colocar esse conhecimento teórico em prática. Eu não vou dizer que a teoria não está adequada, não é isso. Muitas vezes a gente não conhece a teoria de forma adequada ou não conhece o suficiente para poder aplicar esse conhecimento na prática. E é o que a gente vai fazer hoje aqui. Eu vou montar com vocês uma proposta de uma periodização. Eu tenho 3 características de atleta. O Mano mandou de 2 nadadores dele e o Felipe mandou de um atleta de vela. Eu acho que a gente não consegue fazer isso tudo. A minha intenção é fazer pelo menos uma. E vou discutir de forma mais breve e superficial as outras 2 propostas para que vocês entendam. Porque no final das contas, esse entendimento pode ser levado para qualquer outro esporte. Então, como é que está dividida a nossa apresentação de hoje? Como é que está dividida a nossa proposta? Primeiro, eu vou responder algumas perguntas que vocês me enviaram. Eu acho que são umas 5 ou 6 perguntas mais ou menos. Eu vou tentar responder essas perguntas de uma maneira mais rápida e breve, para que a gente possa dedicar a maior parte do nosso tempo à montagem da periodização. Eu estou com um montão de equipamento aqui para poder tentar melhorar a qualidade da transmissão, a qualidade da live. Pode ser que às vezes eu me confunda, mas eu vou acertando, tá bom? O que eu vou fazer hoje aqui também com vocês, eu preciso ser sincero que eu estou muito acostumado a fazer em cursos de pós-graduação, em cursos presenciais, mas é a primeira vez que eu faço à distância, tá bom? Então, assim, não desanimem, prestem atenção no que a gente está discutindo, que no final vai dar tudo certo. Vamos lá, pessoal, vamos à nossa primeira pergunta. A primeira pergunta é do Marcos Vinícius Sampaio Pérez, é um aluno lá da Escola de Educação Física da UFRJ e é integrante também no grupo de pesquisa em ciências dos esportes aquáticos. A pergunta dele é a seguinte:
Em relação à transição de um macrociclo para o outro, o que deve ser priorizado na fase básica? Então imagina a ideia, eu tenho um macrociclo, vou começar um outro macrociclo e eu posso ou não colocar um momento que a gente chama de fase de transição, de período de transição entre esses dois macrociclos, tá? A pergunta dele é então, o que deve ser priorizado na fase básica, depois dessa transição? As capacidades motoras que não foram estimuladas durante o período de transição ou as que tiveram menos estímulos, visto que normalmente o período de preparação básica, conforme o tempo passa, se torna menor. Marcos, a ideia é a seguinte, a fase de transição, o período de transição, ele é importante para poder oportunizar uma recuperação física, mental, emocional para o atleta. A gente vai treinar aquilo que não foi, em tese, treinado durante um macrociclo, porque a ideia é justamente você oferecer estímulos diferentes daquele que ele está acostumado, para que ele continue fisicamente ativo, mas ele se recupere daquela rotina de treinamento, daquele ambiente de treinamento, para que ele possa começar uma nova periodização, um novo macrociclo, em tese, com muita vontade de treinar. A duração dessa fase de transição vai depender se a gente está de uma temporada para outra ou se a gente tem um macrociclo dentro de uma mesma temporada. E a gente vai fazer hoje isso aqui na montagem da periodização. A gente vai discutir se seria interessante ou não ter essa transição e a duração dessa transição. Então, quando eu começar uma nova fase de preparação geral, eu tenho que fazer aquilo que é geral para o esporte que o indivíduo pratica. Na fase de transição, eu posso fazer atividades que não estão relacionadas diretamente ao esporte daquele atleta. E, na verdade, isso seria até interessante. Como eu falei, isso vai criar um ambiente diferente. E, dependendo da duração dessa fase de transição, pode ser que uma parte dela seja de recuperação passiva. Vamos dizer lá que é um atleta de mais elevado desempenho, ou tem 1 mês ou 5 semanas de período de transição. Eu posso ter as primeiras semanas de recuperação que a gente chama de ativa, ele está dentro de uma transição, ainda realizando treinos com características de outras modalidades, e depois eu posso transferir essa recuperação para uma recuperação passiva, então ele não vai estar realizando tipo de treinamento nenhum, tá bom? Espero ter ajudado aí. Vamos para a próxima pergunta. A próxima ainda é do Marcos. Ele quer saber qual seria o modelo ideal de periodização para um professor que tem um aluno que é de personal trainer e faz exercício físico só na academia com motivo de saúde, de estética. Esse é um problema, Marcos, porque na verdade a periodização ela tem a intenção de melhorar os componentes relacionados ao desempenho físico esportivo. Se você está na academia com finalidade de saúde e finalidade de estética, você vai ter que utilizar métodos de treinamento relacionados a isso. Se você é um atleta e seu objetivo final é a melhora do desempenho, a preocupação estética ela não existe. Ela pode vir associada ao treinamento, mas esse não é o objetivo em si do treinamento. Por que pensar isso é importante? Por exemplo, nas academias, o que é muito comum no treinamento de força das pessoas, desses indivíduos não atletas, é que eles realizem a maior parte do treino voltado para a hipertrofia, porque eles têm a finalidade de aumentar volume muscular, aumentar a força para eles é secundária, eles querem aumentar o volume muscular. Se a gente for pegar um atleta, e isso serve para a maioria dos esportes, eles querem muito pelo contrário, eles querem na verdade ficar forte, eles querem ganhar força, mas não necessariamente querem ganhar hipertrofia. Por quê? Ter hipertrofia significa quase que diretamente você aumentar a massa muscular e você está aumentando a sua massa corporal. Isso para os atletas não é interessante. Se a gente for pensar para um nadador, ele vai modificar a densidade corporal dele, ele pode ficar mais fundo na água, aumenta a resistência frontal, isso é ruim. Se for pensar para um corredor, é mais massa corporal que ele tem que transportar. Seja um velocista, que é interessante, mas tem um limite, ou seja um fundista, que é pior ainda. Se ele for um atleta de provas de salto, é ruim porque ele tem que carregar mais massa corporal. Se ele for um ciclista, se ele for um atleta de um esporte coletivo. Então, no esporte, o que a gente quer é treinar para ganhar força, melhorar as outras capacidades motoras, mas isso tudo está misturado para melhorar o desempenho esportivo. Na academia, em tese, o indivíduo vai treinar só a força com finalidade estética. Então, perceba assim que são propósitos, né? São finalidades de treino diferentes. Então, talvez,
Para o indivíduo que só está preocupado com saúde, com estética, você organizar o treino dele, você planejar o treino dele, seja mais do que suficiente. Para um indivíduo que quer melhorar o desempenho, que é atleta, isso seria pouco. Por outro lado, Marcos, eu levanto a seguinte questão. Mesmo esse indivíduo preocupado só com a estética, se ele faz treino de força, ele deveria passar por momentos de treinamento voltados à força máxima, a uma força submáxima, que é a hipertrofia, a potência, porque na verdade se sabe que todos esses tipos de estímulo, eles podem aumentar com maior ou menor proporção a massa muscular e também de forma direta a força muscular produzida. Isso pode ser interessante para o indivíduo mesmo na sala de musculação, para talvez superar aqueles platôs que a gente costuma ouvir. Fechou? Vamos para a próxima pergunta. Ainda do Marcos. Em relação ao seu exemplo com um atleta de triatlon, poderia dar mais detalhes como é essa preparação dele? Como normalmente as periodizações são feitas para somente um esporte, como o triatlo utiliza basicamente aí de 3 modalidades? O que a gente precisa entender primeiro, Marcos? Apesar de serem assim 3 modalidades no triatlon, os triatletas entendem que isso é um esporte só, é uma modalidade única. Então a gente tem que estar pensando no conjunto e no equilíbrio dessas 3 distâncias que ele vai executar com técnicas diferentes, mas a gente tem um esporte só. Se a gente pensa só separadamente, pode ser que você foque muito no desenvolvimento de uma delas e não leve em consideração, por exemplo, que a natação é o primeiro desse processo. Então a gente tem que pensar, eu preciso do equilíbrio entre essas 3 modalidades, preciso pensar na ordem na qual elas serão manifestadas, preciso pensar na proporção de tempo, de esforço que cada uma dessas modalidades, vamos dizer assim, tem dentro do triatlon por si só, tá bom? O que a gente fez aqui quando acompanhou um atleta de triatlon? A gente, na fase básica, tentou solucionar os problemas que a gente viu no processo dele de desempenho. Não é o caso dele, mas é muito comum no triatlon um indivíduo já correr, já pedalar e não sabe nadar, tá bom? Então a gente tem que solucionar esses problemas na fase básica, problemas técnicos, problemas de formação, isso deveria ser feito na fase básica. Dependendo desse problema, essa fase básica vai poder ser maior ou vai ser menor. Na fase específica, o que a gente fez com ele? A gente começou a fazer os treinos mais conjugados. Então, na fase geral, ele fazia os estímulos separadamente e a gente estava mais preocupado em solucionar os problemas de cada uma dessas partes da prova. Quando a gente chegou na fase específica, a gente começou a fazer os treinos mais conjugados. Então, ele nadava e pedalava, ou pedalava e corria, e começou a fazer os treinos mais conjuntos e mais focados na intensidade que ele realmente executava a prova. Tá? É lógico que existem diferentes estratégias, existem até software, né, programas na internet que ajudam nessa condução do treino, mas acho que é uma ideia geral para que possa pelo menos direcionar o seu pensamento. Vamos aí agora é o Ronan. O Ronan pediu que eu discutisse a questão 2, de fixação da aprendizagem número 5. Tá? Então, fixação da aprendizagem 5, questão número 2. Era uma questão que você tinha que marcar, tem mais uma opção correta, você tinha que marcar aquelas consideradas corretas e deixar em branco as erradas. Então vamos lá. A primeira, o princípio da especificidade preconiza que o treinamento deve ser montado sobre os requisitos específicos da performance esportiva. Verdade. E por que essa ideia da performance do desempenho esportivo, não só do esporte? Porque a gente tem, por exemplo, dentro da corrida, diferentes distâncias competitivas. Então, se eu penso só que o específico é correr, eu vou estar incorrendo em erro na hora de fazer o meu treinamento, na hora de fazer a minha periodização. Porque a maneira que um velocista corre, a maneira que um meio-fundista e que um fundista correm é completamente diferente. Por mais que às vezes a gente tenha uma prova curta, vamos pensar em Jogos Olímpicos, né? Porque isso não é comum para um indivíduo não atleta. A gente tem a prova de 100 metros rasos, 110 com barreira. Por mais que sejam 2 provas de velocidade, o padrão técnico de coordenação é completamente diferente. Então a gente pode ter diversas semelhanças, mas nós temos muitas diferenças também. No triatlon, que é o exemplo que o Marcos falou antes, eu tenho que pensar que existe o triatlo mais curto e tem o triatlo mais longo.
Eu tenho que entender, então, as diferenças de necessidade de capacidades motoras, de manifestação da técnica em cada uma delas, a maneira de nadar, a maneira de correr, se pode ter vácuo, se não pode, tudo isso tem que ser pensado. Então, esse princípio da especificidade eu tenho que basicamente entender da modalidade esportiva, entender qual é a manifestação que ela exige do meu atleta e, a partir disso, eu transfiro esses componentes para a minha fase específica. O que eu tenho que pensar também? O que eu deveria treinar na fase básica que me dê suporte para treinar esse componente que é específico? O que eu tenho que pensar também? Para qual nível de atleta que eu estou trabalhando? Porque o específico para o indivíduo adulto, atleta olímpico é uma coisa. Se eu estiver pensando no específico para um atleta jovem que está em processo de formação, ele deveria ser um específico, talvez um pouquinho com características gerais e não tão específico como realmente seria o de um atleta de melhor desempenho. Então, essa questão está certa. A segunda opção. O princípio da continuidade determina que a condição atlética ideal só pode ser conseguida após anos seguidos de treinamento. Isso também está certo. O princípio da continuidade fala para a gente que não deve haver pausas grandes entre os momentos de treinamento. Aí a gente pode pensar tanto dentro do microciclo, que vocês já viram que geralmente é uma semana de treinamento, ou a gente pode pensar entre macrociclos. Então não adiantaria nada eu ter uma temporada excelente e às vezes ficar 3, 4, 5 meses sem treinar, como está acontecendo agora. Há uma perda de continuidade da progressão da carga, da progressão do treinamento. Isso vai fazer com que a evolução do desempenho também seja mais lenta. Guilherme, significa que não tem que deixar de treinar a hora nenhuma? Não é isso. Mas significa que até essas pausas têm que ser pensadas, têm que ser planejadas para que haja essa progressão no estímulo de treinamento. Então, essa também está certa. Terceiro tópico. O princípio da treinabilidade defende a ideia de que o treino proposto deve ajustar-se à condição atlética do indivíduo. Na verdade, não. O princípio da treinabilidade, ele explica para a gente que quanto mais treinado você for numa modalidade esportiva, menos treinável você é. O que isso significa? Significa que se a gente pegar um indivíduo jovem, um indivíduo destreinado, sinceramente, por pior que seja o treino, ele vai melhorar muito, porque pelo menos ele está fazendo alguma coisa. Então, como a gente vê às vezes e até a literatura mais antiga traz isso, por exemplo, para um nadador, na fase de preparação geral, poderia estar fazendo treinos de corrida, treinos de ciclismo, para poder garantir essa formação global, né? Fortalecimento do coração e tudo mais. Isso não é comum hoje em dia, mas isso já foi preconizado. Até pelo seguinte, pessoal, os princípios do treinamento esportivo, eles foram propostos há muitos anos atrás, mais ou menos ali também na década de 50 e 60. Então a gente tinha que entender que naquela época, até em função das condições climáticas, a interrupção do treino ela tendia a ser muito constante, por causa do frio, por causa da ausência de locais para poder treinar. Então o princípio da continuidade da treinabilidade falava isso. Se eu sou muito treinado em função dos meus anos e tempo de experiência, a tendência é que eu melhore cada vez menos. E é por isso que a gente tem atletas de nível mundial, de nível olímpico, que treinam muito, muito, muito durante diversos anos para poder melhorar um pouquinho só. Então essa estaria errada. Existe um princípio que eu não lembro se eu falei para vocês, que é o princípio da adequabilidade. Pode ser que nesse caso o princípio estaria certo. E o último tópico é da individualidade biológica. O princípio da individualidade biológica aceita que na hora da preparação da periodização deve-se contar com a participação ativa do atleta. Não, o princípio da individualidade biológica vai trazer para a gente a ideia de que os indivíduos se adaptam de maneiras diferentes ao mesmo estímulo, que a gente falou na live anterior, eu acredito, sobre carga externa e carga interna. Então, em função dessas diferenças internas e das diferenças do ambiente, os indivíduos serão diferentes. Existem alguns princípios chamados de princípios pedagógicos, que eu não lembro se falei para vocês, e esse princípio da participação ativa é um princípio pedagógico do treinamento, que são princípios mais recentes, tá bom? Vamos lá para o próximo, espero que esteja claro aí para vocês. Vamos à pergunta agora da Emanuela, que é aluna lá também da EFD. Ela pediu que eu discutisse a fixação de aprendizagem número 8, as questões 3 e 5. A 3 é a seguinte: a oportunidade de vestir a farda, disputar os Jogos Mundiais Militares em 2011 no Rio,
de janeiro e ainda ser remunerado por isso, encheu os olhos de boa parte dos atletas brasileiros. Então, deixa eu explicar que vai ficar melhor. Tinha uma competição, que é os Jogos Mundiais Militares, em 2011, e poucos dias depois, 3 dias depois, tinha o Mundial de Esportes Aquáticos em Xangai. Em 2011, a partir de 2011, o que aconteceu com muita frequência? Alguns dos atletas, não só da natação, mas de diferentes modalidades esportivas, eles foram incorporados às Forças Armadas com uma finalidade até de ganhar bolsa, né, de ter um salário, e quando tivessem essas competições, militares ou não, eles representarem as Forças Armadas. Então, até certo ponto, eles tinham uma obrigação, vamos dizer, moral com as Forças Armadas para poder participar dos Jogos Mundiais Militares, mas eles tinham uma competição muito importante para eles enquanto atletas, que são os Jogos Mundiais Militares. Qual era talvez o grande desafio? A distância do Brasil para Xangai, para a China, que faria com que essa viagem fosse extremamente desgastante, porque a proximidade entre essas competições, até certo ponto, seria interessante. Uma diferença de 3 dias, eu poderia competir na primeira competição, Jogos Mundiais Militares, ter um momento de relativo descanso, como se fosse um segundo polimento, e depois ele participar dos Jogos do Mundial de Esportes Aquáticos. O problema era a viagem, tá bom? Vamos ver as respostas aqui, as opções. A pergunta era, qual fator poderia justificar a afirmativa anterior? A afirmativa de que alguns atletas estavam tendo que optar, deixar de participar dos Jogos Mundiais Militares. O tempo necessário para a aquisição da forma desportiva ótima, que é a resposta correta. Vou deixar para discutir depois, vamos ver as outras. Os atletas não conseguem ter bom desempenho em competições muito próximas, mentira. Em termos de periodização seria até interessante. Eu vou jogar todas essas competições dentro do meu período de competição, isso é interessante. Letra C. O desporto moderno exige a preparação para uma única competição, também é mentira, justamente o oposto. Antigamente o atleta tinha um macrociclo muito grande para poder participar de uma competição, às vezes no ano. Hoje em dia não, é muito comum que os atletas participem de muitas competições. E até por causa disso que existe uma crítica ao modelo de periodização tradicional, porque em tese o atleta precisaria de muito tempo para poder se preparar. Letra D. A fase de transição deve ser sempre disponibilizada como forma de recuperação passiva. Não. A fase de transição ela acontece depois da competição, mas você poderia naturalmente começar um outro macrociclo, ou seja, iniciar direto a fase de preparação básica, sem que obrigatoriamente você passe pela fase de transição. O treinador tem que julgar se para aquela temporada isso é interessante de ser feito ou não. Eu vou dar um exemplo aqui depois na proposta do Mano, que a gente poderia pensar num período de transição, porque a distância entre as duas competições principais é muito grande. A gente está falando de um indivíduo que treina, tem um bom desempenho competitivo, mas ele tem outra profissão, então isso poderia ser pensado. Então, qual poderia ser a preocupação dos atletas? Eu tenho uma competição X, tenho uma outra competição Y. Dependendo da distância entre essas duas competições, eu não consigo novamente recuperar a forma esportiva para poder ter um bom desempenho. Mas nesse caso, como as competições eram muito próximas, a principal preocupação ou dilema era em relação à viagem. Vamos a outra questão aí da Manuela. Questão número 5 da fixação de aprendizagem 8, desculpa. Quando falamos de preparação esportiva, muitos pensam apenas na preparação física. Na verdade, a preparação ou formação esportiva é fator tão complexo que equipes de ponta possuem profissionais específicos para cada tipo de preparação em função do jogador. Então, no esporte individual, isso não é muito comum. A gente tem um treinador, que ele faz quase que tudo. Dependendo do clube, se for um pouquinho melhor, tem um preparador físico que faz lá o treinamento de força, um treinamento funcional. Nos esportes coletivos, é mais comum a gente ter um treinador para a parte técnica, o treinador principal que está preocupado ali com a parte talvez mais tática, um treinador que está preocupado com a parte física, nutricional, emocional, então isso é mais comum. E por que essa divisão de responsabilidade ela é importante? Até pelas diferenças de funções que os jogadores têm dentro da equipe. Da mesma forma, encontraremos diferentes objetivos de formação e organização do treinamento quando comparamos esportes individuais e coletivos. Se a gente for comparar esportes individuais com coletivos, pessoal, qual talvez seja a diferença mais assim gritante? No esporte individual, a gente precisa da manifestação máxima de uma capacidade motora. Então, o indivíduo que trabalha com levantamento de peso, ele tem que ser o mais forte,
não tem jeito. O indivíduo que é velocista tem que ser o mais veloz, o indivíduo que é fundista tem que ser o mais resistente, então ele precisa do desenvolvimento máximo daquela capacidade motora. No esporte coletivo, a gente precisa do desenvolvimento ótimo da capacidade motora. Não adiantaria nada um atleta de futebol bater recorde mundial e olímpico nos 100 metros rasos, mas ele não saber correr 15 metros, 10 metros, que talvez seja o mais comum no futebol, sem conduzir a bola. E essa transferência de entendimento pode ser para qualquer outro esporte. Então a pergunta seria, encontramos algumas particularidades dos esportes coletivos em, letra A, menor duração do período de competição. Não, já está errado por aí. A gente já viu que a principal característica que talvez leve a uma dificuldade da aplicação da periodização tradicional, principalmente, seja um calendário competitivo muito mais extenso. Para a maioria dos esportes, a gente vai pensando também em atletas de melhor desempenho. Então, talvez 2 meses, 3 meses. Ah, Guilherme, estou falando de atletas jovens, em formação, então às vezes é 1 semana de competição. Aí dá para fazer tranquilamente. Letra B, maior fase do período de preparação, já está errado, e importância de desenvolvimento máximo de uma capacidade física ou qualidade física, errado de novo. A gente acabou de falar que precisa do desenvolvimento ideal, desenvolvimento ótimo e não desenvolvimento máximo. Letra C, período de preparação geral pequeno, que geralmente se chama de pré-temporada, e necessidade de desenvolvimento dentro do período de competição. Perfeito, essa é uma característica do esporte coletivo. Eles têm ali 2, talvez no máximo 3, também depende do nível dos atletas, depende do esporte, do que a gente chama de pré-temporada, e depois eles já entram no período de competição, e o treinador tem que dosar dentro dessa estrutura quais competições que ele acha que vai vencer com mais facilidade ou não, para que ele possa organizar esses estímulos dentro da periodização. Letra D, maior importância para a preparação tática, até por aqui está legal, e menor relevância à preparação física. Não, a preparação física ela é importante, porque, na verdade, existe uma dependência entre preparação técnica, preparação física e preparação tática. Eu posso pensar o seguinte, a preparação técnica vai me dar condições de aplicar aquela minha bagagem física de uma maneira melhor. Mas não adianta eu ter uma boa técnica, não adianta eu ter uma boa condição física se eu não sei como utilizar isso no momento do jogo. Se eu não entendo a minha importância enquanto indivíduo dentro do jogo, se eu não entendo a minha importância dentro de um setor que eu estou trabalhando, que eu desenvolvo minhas atividades, e se eu não entendo essa minha importância também dentro da equipe como um todo. Então, a preparação física, a técnica, a tática, elas são muito importantes. Legal, pessoal. Chegamos aqui ao momento que a gente vai começar a montar a nossa periodização. Como eu falei para vocês, o Mano é um professor que trabalha com natação. Eu pedi que ele me enviasse aí a característica de 2 atletas, que eu vou mostrar para vocês agora. E o Felipe também enviou para mim a proposta, ou as características de um atleta de vela, que é uma coisa que eu não sei nada. Mas isso que vai ser bacana da gente discutir, para que a gente monte aí a nossa proposta de periodização. Então, o atleta, eu pedi que ele mandasse 2 atletas de nível intermediário para iniciante, que eu acho que vai atender melhor a realidade da maior parte das pessoas. O atleta jovem, ele tem 15 anos, e tem um outro atleta que ele é adulto e ele tem 42 anos. Deixa eu mudar aqui para poder mostrar para vocês essas características deles. Beleza. Então, essas daí são as características do atleta mais velho, tá bom? Ele tem as sessões de treino entre 60 e 90 minutos, ele treina 4 vezes na semana, ele tem 42 anos e ele começou a treinar aos 20 anos, então ele tem uma boa bagagem de treinamento, tá certo? Se essa for, mesmo que ele tenha começado, não sei exatamente se ele começou a treinar com 20 anos, se ele já sabia nadar, mas tinha ficado algum tempo sem nadar, isso aí não tem problema, tá bom? Mas significa que nesse momento, com 42 anos, ele já tem uma bagagem muito grande, já tem um lastro muito grande. E ele é turismólogo, então o esporte para ele, por mais que ele participe de competições, o Mano falou que ele dá muita importância ao treino, o cara treina muito bem, a gente entender que ele tem outras obrigações também na vida. Possivelmente ele tem família, mulher, filho, tem alguns objetivos pessoais, profissionais. Então, participar dessas competições é mais um objetivo que ele colocou na vida dele.
Quando vocês forem passar a prescrever o treino para alguém, é muito importante que vocês façam alguma coisa parecida com isso. A gente precisa conhecer quem é o atleta. Existe muito mais coisas que a gente precisa conhecer. Isso aqui é o mínimo, tá bom? Por exemplo, eu não sei se ele já fez algum tipo de cirurgia, se ele tem algum tipo de lesão. Então, essas coisas seriam importantes da gente saber. Vamos dizer que ele viesse passar a treinar comigo agora, né? Precisaria saber também, não só a duração do treino dele, mas qual o volume que geralmente ele faz, como ele faz essa flutuação de volume ao longo do macrociclo. Tudo isso é importante. Vamos para a parte de baixo agora aqui, que tem um sinal de mais e de menos. Eu pedi que ele me mandasse algumas características positivas e negativas desse atleta, e ele indicou como positivo a condição física, que está aí indicado como fitness. Então, fisicamente ele é muito bem condicionado e ele gosta muito de treinar, tá bom? Isso é importante. Não adianta a gente prescrever treino, fazer treinamento, montar uma periodização para quem não gosta de treinar, ou não tem como treinar, ficaria incoerente. Mas um ponto negativo que ele marcou, que ele indicou desse nadador, é que ele tem a pernada fraca, tá bom? Que ele precisaria melhorar a pernada dele. Aí tem uma seguinte questão, pessoal, que eu levanto para vocês, que é para a gente pensar. O que exatamente é uma pernada fraca, né? E eu não perguntei para ele estava disponível para poder me passar todas as informações, mas eu não perguntei para ele de propósito. Pelo seguinte, a pernada fraca, o Mano falou que ele tem se sente mais à vontade, se sente mais confortável participando de provas longas. Só que não tem essas competições lá na região onde ele mora. Então, ele percebe que tem melhor desempenho para ser fundista, mas talvez ele participe de provas relacionadas a talvez mais velocidade e meio fundista. Tá? Então, talvez qual seja essa deficiência de pernada? Pô, ele nada a prova de 100 livre, 200 livre, 400 livre, com uma característica de 1.500, de 5 km, não dá. Ele teria que ter uma intensidade maior de pernada. Então, essa é uma preocupação. Ah, não, ele, na verdade, tem uma perna, em termos de potência de pernada, boa, mas ele não tem uma técnica tão adequada, uma outra realidade. Ou então ele começa a prova muito bem, sei lá, 75% da prova ele está bem, nos últimos 25% ele quebra muito a perna, descoordena demais, é uma outra realidade. Então a gente tem que entender no momento da competição o que exatamente está acontecendo para que a gente possa transferir essa necessidade que a gente percebeu no nosso atleta para o treinamento, tá bom? Deixa eu levantar outra questão aqui. A frequência de treino dele, apesar de não ser tão grande, eu acho que é adequada para o que ele faz, tá bom? Ele tem outras necessidades aí. O que mais aqui que eu anotei para a gente discutir? A da pernada. Uma coisa interessante. Aí vocês estão vendo as competições importantes para ele durante a temporada. Então tem uma competição que é no dia 7 de março, 11 de abril. São competições que ele vai participar, mas não são as mais importantes. As mais importantes estão destacadas em amarelo. Ele tem uma competição muito importante dia 6 e 7 de junho e uma competição dia 5 e 6 de dezembro. Todas as outras competições são intermediárias, não são importantes para índice nem nada. Então a gente poderia considerar essas competições como competições preparatórias. Essas competições farão parte do macrociclo dele, não com a finalidade de ter desempenho, mas com a finalidade de utilizar da competição como forma de preparação para a competição principal. E o que eu tinha falado para vocês também? Como a distância entre essas duas competições, em junho e depois em dezembro, é grande, e ele é um indivíduo que tem outras atividades no dia a dia dele, nada impediria que a gente fizesse uma transição de talvez 2 ou 3 semanas entre um macrociclo e outro. Não, Guilherme, o cara quer treinar e na verdade eu preciso disso também porque ele paga a natação, beleza, tá bom? Faz um macrociclo junto do outro, não precisa ter transição nenhuma. Aqui pelo tempo dele de desempenho nas competições que ele participa, tem na parte de cima aí 3 distâncias, 100 livre, 200 livre, 400 livre. Transfiram isso para a realidade de vocês, tá bom, pessoal? O 100 livre ele fez, o melhor dele é para 1,5, o 200 para 2,26 e o 400 para 5,34. Aqui embaixo tem os tempos de peito. O que eu quero que vocês percebam aqui? Olha o quanto que ele cai de desempenho de uma distância competitiva para outra. Então, do 100 livre, que ele tem como melhor 1,5, para o 200, que ele tem como melhor 2,26, olha o percentual de queda ou de piora de desempenho que ele tem entre essas distâncias.
Então, isso por si só já pode ser um objetivo de treinamento. O que a gente, em tese, teria que melhorar aqui? A capacidade dele resistir a essa fadiga. Guilherme, melhor dele é 1,5 no 100 livre. Ele vai passar 1,5 para poder nadar o 200? Lógico que não. Que ele passe para 1,10, para 1,6, tá bom? Que ele faça para 1,10, depois faça para 1,15. Já vai ficar um pouco mais rápido do que isso. Então, a gente pode pensar como a gente vai dosar as duas passagens para poder pensar nessa transferência. E a mesma coisa para o 400, que cai ainda mais, tá? Então, esse pode ser um indicativo do que a gente tem que melhorar no treinamento. Vou mostrar para vocês agora o outro atleta que ele me mandou, que é o atleta mais jovem. Foi, beleza. Esse atleta, por outro lado, ele é muito menos experiente. O Mano até falou que nas competições ele fica bem nervoso quando vai competir, e é normal que isso aconteça por ser mais novo e ele ter aí mais ou menos 2 ou 3 anos só de experiência de treinamento. Isso é normal que aconteça. Então, isso já é um indicativo também do que a gente tem que oportunizar ele. A gente tem que oportunizar competições para que ele tenha essa experiência. A gente pode estar até pensando na participação dele em competições de menor nível de desempenho para que ele utilize isso realmente como processo de entender como é que é a ideia das competições, para que ele vença, porque vencer é importante, lógico. Então, a gente pode pensar em competições com um grau crescente de importância e de dificuldade até que ele chegue nas competições mais importantes. Outra preocupação que a gente deveria ter é que ele é estudante. Então, além dele treinar, ele estuda e ele precisa saber lidar com essas situações. E isso até em termos emocionais. Então, em termos emocionais, se a gente for pensar na programação disso, suportar a carga de treinamento, adquirir o hábito de se organizar para poder lidar com as situações que são exigentes do treino, da escola, tudo isso tem que estar pensado. É um atleta de 15 anos, a duração das sessões de treino dele é aí entre 60 e 90 minutos. O Mano até falou que algumas vezes ele pode chegar a 2 horas, mas de maneira geral até 90 minutos. Ele treina 5 vezes na semana. E aqui do lado direito a gente tem as competições dele. Aqui em maio não tem a data, porque a data da competição não foi passada. Mas o que eu quero indicar para vocês aqui? Essa competição de maio, ela é a competição que vai dar índice para que ele participe da competição que é o alvo dele, que é a competição do dia 25 de setembro. Parece que é uma competição escolar. E tem essa outra competição importante no dia 5 de dezembro, mas que não tem relação nenhuma com as outras duas. O que a gente já tem que pensar aqui? Pelos tempos que ele tem, que vocês estão vendo aí embaixo, e pelo tempo dessa competição no ano anterior, por exemplo, no 100 livre, ele com 1,6, ele conseguiria se classificar? Se a gente for pensar na competição de atletas federados, para a idade dele, que geralmente são atletas que começaram mais cedo, bem mais cedo, e geralmente tem um treino muito específico, muito precoce, para o 100 livre ele faz facilmente aí abaixo de 1 minuto, 200 livre está próximo de 2 minutos, o 400 está próximo aí, ou abaixo de 5 minutos, tá bom? E o borboleta está bem próximo de 1 minuto ou até abaixo disso. Mas a gente tem que pensar, para essa competição escolar, 1,6, por exemplo, no 100 livre, é o suficiente já para ele se classificar para a final? Guilherme, já consegue. Então, pessoal, a gente poderia passar por cima da competição de maio. O que mais uma vez é passar por cima? Eu vou fazer minha programação sem oportunizar um polimento, que é um descanso, antes da competição de maio. Eu posso até colocar um microciclo de recuperação, que a gente vai ver isso daqui a pouco, mas eu não vou oportunizar descanso completo. Por quê? Porque é um cara que é pouco experiente. Ele precisa de treino. Ele precisa de competir, como eu falei, precisa, mas essa competição como parte do processo de preparação e não competição como parte do processo de desempenho máximo. Outra coisa que ele deveria ter em mente, o atleta, é o que ele quer com a natação. Meu objetivo é ser atleta olímpico. É uma coisa. Não, meu objetivo é participar dos jogos escolares, ganhar ali, tirar onda na escola. Isso é uma outra realidade. Então, se meu objetivo é pensar nesse indivíduo que tem 15 anos e ele pode adquirir condições de participar de competições internacionais com 18, 19, 20, essa é uma realidade. Eu tenho que pensar para 5, 6 anos. Não, ele não tem essa finalidade, não quer saber disso, quer competir agora, sabe o que vai acontecer depois. Então, isso tem que ser levado em consideração. Pontos positivos e negativos dele estão aqui embaixo.
É um indivíduo que possivelmente é alto, que o Mano falou que tem uma envergadura grande, é um indivíduo bem técnico. Aí a gente tem que pensar se ele é técnico nadando lento, se ele é técnico nadando rápido, que são coisas diferentes, né? Cada distância vai me exigir um padrão técnico diferente. Outra coisa que eu tenho que pensar é que essas distâncias competitivas vão me exigir padrões técnicos diferentes, não se nado 100 livre como se nado 400. A intensidade da virada, a intensidade de chegada, a frequência e comprimento de braçada, tudo isso é diferente. E como eu já falei para vocês, ele tem uma pequena experiência competitiva. Aqui, rapidamente, só para vocês entenderem como seria a possibilidade de a gente comparar esses dois atletas. Comparando esses dois atletas, a gente vai entender, então, já de imediato, que cada um deles precisa de características diferentes de treinamento. Como eu falei para vocês, esse indivíduo mais novo, ele precisa estar treinando mais, porque ele é menos experiente. Então, a gente poderia estar passando por cima da maior parte dessas competições. Estou preocupado mais na formação. Ele tem condições de chegar lá e a literatura mostra isso para a gente. O atleta mais velho, já é diferente, tem outros objetivos, não quer participar de competições de Jogos Olímpicos, não tem nada a ver. Ah, Guilherme, mas ele tem condições de participar de competições de Master e é isso que ele quer. Tudo bem, então talvez treinar 4 vezes na semana pode ser que seja pouco. Eu não sei exatamente o tempo das competições de Master, mas seria uma coisa para a gente analisar. Então, o que eu vou fazer com vocês agora, pessoal? E eu confesso que vai ser bem complicado por causa do tempo e porque eu não consigo conversar diretamente com vocês, mas eu vou tentar montar essa periodização, tá bom? Deixa eu preparar aqui tudo. Eu fiz a minha proposta aqui no Excel. Não significa que vocês tenham que fazer também. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque pode ser que vocês desistam de fazer simplesmente porque não sabem mexer no Excel. Então, minha sugestão no início, não sabe mexer no Excel. Eu sugiro que vocês aprendam, mas que nesse momento você possa fazer no papel milimetrado, que você possa fazer no papel que você conseguir, tá bom? O que a gente quer é organizar o treinamento. Então, não crie barreiras para você inicialmente fazer o seu macrociclo. Eu tomei a liberdade de já fazer algumas marcações que eu vou explicar para vocês, porque senão com certeza a gente não conseguiria sair do lugar, tá? Não sei como é que está o tamanho aí para vocês. E outra coisa, isso aqui pode ser organizado de diferentes maneiras. A cor que você vai utilizar, a maneira que você apresenta essas informações, cria a sua própria maneira, cria uma maneira que seja mais interessante para você entender. A ideia desse macrociclo é como se ele fosse um mapa. Você tem que olhar para o seu mapa, saber por onde você já passou, o que deu certo, o que deu errado, saber onde você está e saber para onde você tem que ir. Essa é a ideia do seu macrociclo. Então vamos lá, o que eu fiz aqui do lado esquerdo? Eu indiquei ali macrociclo nessa primeira linha, que a gente falou que eu posso ter 3 macrociclos, ou 4 na verdade, numa mesma temporada, e daqui a pouco a gente vai fazer essas divisões. Depois o período, que eu vou indicar o que é período de preparação, o que é período de competição e o que é transição. Depois em fase, eu vou indicar dentro do período de preparação o que é geral, o que é específico. Depois eu vou indicar o objetivo dessa fase e comecem a perceber o seguinte, é a partir desses objetivos, que são maiores, que eu vou determinar os objetivos menores. Depois eu tenho aqui o que seria os nomes dos mesociclos, as características dos mesociclos, que eu vou apresentar uma proposta bem simples e interessante para vocês. O objetivo da preparação física na água para cada um desses mesociclos. Aí eu coloquei aqui, as condições físicas que geralmente a gente treina na natação. Existem diferentes nomes para isso. A0, A1, A2, A3, Endurance 1, Endurance 2, Endurance 3, tá bom? Eu tentei utilizar os nomes que a gente utilizou na discussão anterior que está no material de vocês. Então a gente tem aqui capacidade aeróbica, potência aeróbica. Eu coloquei do lado aqui o tempo mínimo que deveria ter esse estímulo, ou médio desse estímulo. Depois, capacidade anaeróbica lática, potência anaeróbica lática, capacidade anaeróbica alática e potência anaeróbica alática, tá? O que eu poderia inserir aqui?
em princípio poderia inserir a ideia do limiar anaeróbico, que não está exatamente descrito aqui, mas a gente vai entender perfeitamente como é que isso funciona. Depois, embaixo, eu vou colocar os objetivos da preparação técnica e os métodos que eu vou usar para essa preparação técnica. Depois, os objetivos para o desenvolvimento da força muscular, depois os métodos que eu vou usar. O objetivo da força muscular e dos outros, né? O método que eu vou utilizar, tudo depende do objetivo que eu tenho lá em cima para o meu mesociclo. Depois eu coloquei aqui também o objetivo da minha preparação emocional, da preparação comportamental, o objetivo da preparação teórica e conceitual. Para algumas modalidades e para alguns atletas isso é importante. Eu preciso entender como é que funciona a minha modalidade. Eu preciso entender o que pode, o que não pode, e isso deveria ser um dos pontos do meu macrociclo, na minha opinião. Aqui em pontos críticos de treinamento, eu gosto de escrever para mim, a partir do momento que eu já conheço o meu atleta, se eu não conheço isso fica mais complicado, o que eu deveria dar mais atenção em cada um desses momentos. Então, sabendo no exemplo do Mano aí, que esse meu atleta ele tem uma dificuldade, tem uma deficiência na pernada, vamos dizer que seja naqueles 2 critérios que eu falei, ele não fecha a prova com a frequência de pernada que eu gostaria, e ele parece que usa mais uma pernada de fundista do que uma pernada de meio fundista, de velocista. Tá? Eu poderia indicar as necessidades que eu tenho que ter atenção ao longo do meu macrociclo. Depois, eu vou determinar a característica de cada microciclo, lembrando que a gente associa geralmente microciclo à semana. E esse microciclo vai depender do que eu indiquei lá em cima de mesociclo. Depois eu marco aqui minhas competições, local de competição, a importância da competição, se eu vou realizar algum tipo de teste na competição, os testes que eu vou fazer em treinamento. Geralmente, como eu já falei para vocês, a gente faz os testes nas mudanças de etapa. Então, teria um teste antes de começar tudo, que é o que a gente chama de fase de diagnóstico, depois do período de preparação geral, depois, que vai ser intermediário entre o geral e o específico, depois do período de preparação específica, posso fazer um antes do polimento, um no finalzinho do polimento, próximo da competição. Aí depende do nível do seu atleta, o que exatamente você quer. E aqui embaixo, eu coloquei os meses, as datas e as semanas de treino, tá? Isso aqui eu tive que fazer antes, pessoal, porque isso aqui demora um pouquinho, exige uma certa habilidade no Excel. E para que vocês não prestassem mais atenção no Excel do que exatamente na montagem da periodização, eu resolvi fazer assim. Aqui você pode colocar quantas linhas você quiser. Dentro dessa minha proposta, você pode tirar quantas linhas você quiser. Você vai ficar à vontade aqui. Por que eu coloquei esses tópicos aqui embaixo? Porque eu posso estipular a quantidade de horas que eu dedico para as minhas sessões de treino, e aqui eu vou indicar quantos dias de treino eu tenho, quantos dias de descanso, quantos dias de competição, se tem viagem, quantos dias de viagem, e a partir disso ele vai me estipular a carga horária disponível que eu tenho na semana. Tá? A gente infelizmente não vai conseguir discutir hoje a distribuição em si do volume e da intensidade. Existem diferentes propostas e essa seria uma. Por exemplo, aqui no Mano, esse atleta adulto ele tem 4 sessões por semana. Cada sessão ele pode treinar até 90 minutos, então ele tem 6 horas de treino por semana. Se ele tem 4 sessões e cada uma delas de 1h30, ele teria aqui 6 horas de treino nessa semana. Tudo bem, e posso utilizar o Excel para ele somando isso para mim. Então eu vou saber quantas horas de treino eu tenho para a fase de preparação básica, para a fase de preparação específica, para o período de competição. Depois, para a fase de preparação básica, eu posso dividir, sei lá, eu tenho 300 horas, eu posso determinar o percentual dessa carga horária que eu quero para a preparação física de tal componente, do outro componente, do outro componente, do outro componente. Se aqui no caso a gente tem, vamos dizer que já é um atleta mais velho, compete só 2 distâncias, o quanto que eu vou dedicar ao treino do nado de crawl, ao treino do nado de peito, ao medley, se for o caso, não sei. Então eu consigo percentualmente determinar o quanto da minha carga horária de treino eu vou disponibilizar para cada conteúdo de treino, e a partir disso eu consigo dosar o que eu fiz numa temporada com o que eu vou fazer numa outra temporada, e é assim que eu faço a progressão da carga de treinamento. Se eu não tiver essa noção, fica muito difícil de fazer isso. Aí eu vou desrespeitar o princípio da continuidade e o princípio da sobrecarga. Então eu preciso ter um treino contínuo, pensado em longo prazo, e eu preciso ter uma sobrecarga.
Tudo bem. Vamos parar de papo e vamos pensar aqui agora nas competições, tá bom? Eu vou fazer a proposta aqui para o atleta adulto de vela. Desculpa, de vela não, de natação. Então é o seguinte, ó. A primeira competição dele, deixa eu tirar tudo isso que está aqui do lado, para que não confunda a gente agora. Eu vou ocultar essas células, ocultar. Ocultar. Beleza, aqui já dá para ter uma noção, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou pegar essas datas de competição e vou colocar aqui no meu calendário. A primeira competição dele que a gente falou que era mais importante era nos dias 6 e 7 de junho. Eu venho aqui em 6 e 7 de junho, competição, 6 e 7 de junho. E vou marcar aqui no meu calendário. Então aqui eu tenho uma competição, tá certo? Vamos dizer que essa competição, como eu já falei, na verdade, ela é muito importante, eu vou marcar aqui como vermelho. É uma competição muito importante. E vou pegar a outra competição, que é 5 e 6 de dezembro. 5 e 6 de dezembro, que está aqui. E vou marcar no meu calendário também como uma competição muito importante. Então eu já sei que essas competições são muito importantes. Se a competição que ele tem anterior, que é no dia 11 de abril, na verdade não fosse tão distante, se ela fosse mais próxima, eu poderia colocar essas duas competições dentro de um período de competição, mas não é o caso. Então o que a gente vai fazer agora? Eu venho aqui em macrociclo, vamos dizer que eu faço aqui 2 semanas de competição. Eu vou determinar que isso tudo aqui é o meu macrociclo. Vou escrever aqui, macrociclo 1. E vou marcar com alguma cor, até para que vocês possam visualizar. Deixa eu escolher uma cor aqui. Beleza, amarelo. Então, vou diminuir aqui. Esse é meu macrociclo número 1. Tá certo, pessoal? O que eu já estou pensando aqui? Como eu já falei para vocês, como a outra competição ela está bem distante, essa que está marcada em vermelho aqui, eu vou ter, e eu acredito que esse indivíduo tem outras obrigações, eu vou colocar a minha competição aqui, está em vermelho porque é uma competição que a gente tem como muito importante, e vou oferecer 2 semanas de transição. E nesse caso aqui eu vou oferecer uma transição, que é uma recuperação ativa. Então ele vai estar ainda nos treinos, vai estar fazendo outras coisas, que pode ser não necessariamente a natação. O que eu já vou fazer agora aqui então? Em período, eu já vou marcar essas 2 semanas e vou indicar que é a transição. Ok? Para ficar fácil de vocês, espero que vocês estejam enxergando aí também, para ficar fácil de vocês perceberem, eu vou marcar com uma outra cor também. Ok? Eu tenho que determinar agora qual seria o meu período adequado de competição. A literatura traz para a gente que existe antes da competição, ou deveria existir antes da competição, um período que a gente chama de período de polimento. Qual é a finalidade desse período de polimento? É oferecer uma recuperação para que o atleta alcance o que a gente chama de supercompensação, para que ele chegue na competição em condições ótimas de desempenho. Ok? Esse período de polimento ele já acontece, na verdade, dentro do período de competição. A literatura sugere como período ótimo para a transição, para o polimento, entre 4 e 21 dias. Por que essa variação, Guilherme? Porque existem atletas de diferentes modalidades, diferentes níveis de desempenho, homens, mulheres, indivíduos mais novos, mais velhos, mais fortes, menos fortes, velocistas, fundistas. Então essa é uma ideia geral. Então, o que você tem que fazer? Ao longo do tempo de treinamento com o seu atleta, você tem que descobrir qual seria o momento adequado para ele. E por isso que essa formação, esse tempo de contato com o atleta, ele é importante. Então, como ele é um atleta de menor desempenho, eu vou programar para ele aqui 2 semanas como período de competição. Certo? Então aqui, competição. Vou marcar com uma outra cor também.
Pô, consegui escolher a mesma cor, calma aí. Escolhi uma outra cor. Fechou, pessoal? Tudo que eu oferecer antes vai ser período de preparação. Então, tudo isso aqui é período de preparação. Vou marcar para vocês aqui também. Pã, legal. Então, o que eu já tenho aqui? Eu tenho um macrociclo com uma etapa, com período, desculpa, de preparação, meu período de competição, meu período de transição. Por que eu escolhi 2 semanas de transição? Porque é um indivíduo que é atleta, que ele compete, que ele tem bom desempenho, mas ele entende que ele tem outras obrigações na vida dele. Então, acho que emocionalmente seria interessante para ele, tá bom? Por que 2 semanas de período de competição? Desculpa, 2 semanas. A literatura sugere para a gente o período de polimento, que é a preparação para a competição principal, entre 4 a 21 dias. Então, eu vou ter aqui para ele mais ou menos 2 semanas, 14 dias, que eu considero que seria adequado para ele. Tudo que vem antes do período de competição é o período de preparação, certo? O que a gente vai fazer agora? Vamos começar do final de novo. Se eu estou no período de transição, a minha fase, ela também é de transição. Não tem nem o que pensar aqui. Fechou. Vou escolher uma outra cor, verde. No meu período de competição, eu vou ter que criar as fases, as etapas, de acordo com a duração da competição, com o tempo que eu destinei ao polimento. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar essa primeira semana com finalidade de polimento. E essa segunda semana aqui, que na verdade é a semana 18, tá certo? Eu vou chamar de semana de competição. Qual seria a diferença? Na verdade, o polimento ele continua nessa semana de competição, mas é só para a gente entender que nessa semana aqui, que é a semana 18, que está marcada aqui embaixo, vou marcar em vermelho para ficar fácil de vocês perceberem, a gente já tem uma competição. Legal. Qual é o meu dilema agora? Eu tenho que determinar, dentro desse período de transição, de preparação, que são de 16 semanas, o quanto que eu vou dedicar à preparação geral e o quanto que eu vou dedicar à preparação específica. Vamos tentar seguir as lógicas que a gente já falou anteriormente. Se fosse aquele atleta de 15 anos, que tem pouco tempo de treinamento, muito provavelmente, se fosse o meu atleta, eu dedicaria a maior parte, aqui a gente tem 16 semanas, talvez eu dedicasse aí, talvez 11 ou 12 semanas de preparação geral, tá? Pô, Guilherme, mas ele já é juvenil, ele tem 15 anos, sim, mas ele tem pouco tempo de experiência. Então pode ser que ele precise dessa base mais sólida. Aqui no caso é um atleta mais velho, com muito lastro de competição, eu poderia então ter um tempo de preparação geral menor. Vou pensar aqui em 7, 8 semanas de preparação geral. Da onde que eu estou tirando 7 ou 8 semanas de preparação geral? Pelo que eu já expliquei para vocês anteriormente. E, na verdade, eu não conheço o atleta. Se eu conhecesse o atleta e já soubesse tudo que ele já fez de preparação ao longo dos anos, isso ficaria muito mais fácil para mim. Como eu não sei isso, eu estou pensando a partir das informações que eu tenho. Então, vou chamar essa parte aqui, deixa eu colocar uma cor também para facilitar, de preparação geral. E o que sobrou aqui para frente vai ficar de preparação específica. Ok, pessoal? Deixa eu colocar uma cor aqui para ficar bonitinho também. Acaba destacando, visualmente fica mais interessante. Então, o que a gente tem até agora? Vamos lá. Eu tenho um macrociclo aqui de 20 semanas, sendo que eu tenho 8 semanas de preparação geral, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de preparação específica. Não, desculpa, 8 de preparação específica, tenho 2 semanas de competição e tenho 2 semanas de transição. Fechou? O que eu posso fazer aqui agora também? Marcar as outras competições. Então, tenho uma competição aqui, tenho uma competição no dia 7 de março, que seria aqui, tem uma competição no dia
11 de abril, que seria aqui. E eu vou marcar aqui também com cor. Eu posso estar pensando em cor para poder indicar a importância da competição. Talvez vermelho é competição muito importante. O verde, a competição de média importância, o amarelo, a competição de pouca importância. Vamos dizer que sejam competições aqui de pequena importância realmente, são competições só preparatórias. Então eu já tenho a ideia do que vai acontecer no meu macrociclo, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou determinar a característica dos mesociclos. Então eu vou ter que apresentar novamente aquelas linhas que eu tirei, reexibir. Deixa eu tirar o que não é necessário para não confundir vocês. Legal, vamos lá. Eu tenho que agora, então, pensar nos meus mesociclos. Via de regra, o que a gente faz na fase de preparação? O primeiro mesociclo a gente chama de mesociclo de incorporação ou mesociclo inicial. E o último mesociclo a gente chama de mesociclo de controle, ok? Então eu vou escrever aqui para vocês. Outra coisa, os mesociclos, eles podem ter, tradicionalmente, entre 3 a 6 semanas. Eu vou pensar nos mesociclos como se fossem um mês, para também ficar fácil de vocês entenderem. Só que esse primeiro mesociclo, como ele já é um atleta experiente, eu posso dedicar somente 3 semanas a esse primeiro mesociclo, que eu vou chamar de incorporação ou inicial, vocês que sabem, tá bom? Então, mesociclo inicial, vou escolher mais uma vez uma cor aqui para ficar fácil de vocês visualizarem. Esse último mesociclo da fase de preparação geral, eu posso chamá-lo de controle, e dentro desse mesociclo de controle, eu posso fazer algumas avaliações, como eu falei para vocês, para que talvez a gente tome algumas decisões, saiba como o atleta está, para poder passar para a fase de preparação específica, ou não. Só faço um mesociclo de controle aqui no final e posso pensar mais uma vez em 3 semanas. Fechou aqui e vou também escolher uma cor. O que eu posso estar fazendo nesse mesociclo de controle diferente, que está no final da fase de preparação específica, diferente para esse mesociclo de controle que eu poderia fazer no final da fase de preparação geral? Aqui na fase de preparação específica, percebam que não tem nenhuma competição programada para cá. Eu poderia fazer simulados de competição internamente, participar de training camps, não sei, conversar, combinar com outros clubes de fazer competições internas, alguma coisa nesse sentido, para que aqui eu faça, dentro do contexto de competição, as avaliações que eu acho que deveriam ser feitas. Ah, Guilherme, ele está muito cansado, aí eu vou pensar como eu vou fazer meu polimento. Não, o cara está descansado demais, está destreinado, vou pensar como é que eu vou fazer o meu polimento. Ok? Aqui, em tese, todos os mesociclos que estão aqui no meio, entre o mesociclo inicial e o mesociclo de controle, serão mesociclos que a gente chama de desenvolvimento. É aqui que realmente a gente espera elevar a condição esportiva dos atletas. Pessoal, desculpa, eu já passei do horário, eu não consigo explicar com o pouco tempo que eu tive, tá bom? Se precisar sair, tranquilo, o vídeo vai estar disponível aí para vocês podem acompanhar depois. Então, vou ver quantas semanas eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer, como vai mudar de fase, vou fazer um mesociclo aqui de desenvolvimento, de 5 semanas. E vou fazer outro mesociclo aqui de 1, 2, 3, 4, 5 semanas de desenvolvimento 2. Ok? O mesociclo aqui no período de competição é o competitivo, não tem nem o que pensar, é só escrever competitivo, é só para a gente entender que está dentro de uma competição, dentro de uma situação de competição, e aqui na transição é um mesociclo recuperativo. Se vocês quiserem, dependendo da duração do seu polimento, a gente pode até chamar as primeiras semanas de pré-competitivo,
as primeiras semanas do polimento, e deixar o mesociclo, vamos dizer assim, a característica do competitivo, dependendo da duração das competições, como o mesociclo competitivo. Então vamos dizer que aqui ele tem 3 semanas de competição, tá bom? Eu poderia ter essas 3 semanas como um mesociclo competitivo e vamos dizer que eu ofereça ali também 2 ou 3 semanas de polimento. Isso aí poderia ser o meu pré-competitivo. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que determinar as características dos microciclos que estão aqui embaixo. A gente tem basicamente, talvez os mais importantes, 3 ou 4 microciclos. A gente tem um microciclo ordinário, que esse nome tem a ver com o microciclo que é comum, que é aquilo que a gente faz com mais frequência. A gente tem um microciclo de choque, que é aquele onde você vai oferecer algum tipo de sobrecarga para poder causar uma disruptura no processo de preparação do atleta. Em tese, se você está na fase de preparação geral, esse choque é no volume, e se você está na fase de preparação específica, esse choque é mais na intensidade. Então tem ordinário, choque, tem um microciclo de recuperação. Esse microciclo de recuperação ele é importante que você ofereça ao longo do macrociclo para que você ofereça recuperações parciais ao longo do processo. Se você treina, igual está aqui, 16 semanas para só depois descansar, você vai matar o atleta. Então você tem que oferecer recuperações parciais ao longo desse processo. E a gente tem um microciclo, desculpa, que a gente chama de manutenção ou de estabilização. Qual seria a intenção deles? Dependendo da duração do seu macrociclo, eu vou ter processos de elevação, momentos de elevação da carga, mas eu posso ter momentos de estabilização da carga para poder oferecer uma recuperação maior do que já foi feito lá para trás. Talvez esse tipo de microciclo seja bem comum quando a gente tem macrociclos muito grandes, tá bom? Então vamos pensar aqui, um mesociclo inicial de incorporação, em tese o indivíduo está vindo de uma transição grande, ele está vindo das férias, de uma recuperação muito grande. Então eu vou começar com um tipo de microciclo que a gente chama de inicial também. Vou colocar só a inicial aqui, inicial. O microciclo inicial, apesar de eu não ter falado para vocês, ele tem essa ideia, é o retorno ao treinamento. Depois vou oferecer um microciclo ordinário, que é um microciclo comum, tá bom? Que já tem uma elevação na carga, e um microciclo de recuperação. Então, o que a gente entende aqui? Que nesse primeiro mesociclo, que é composto de 3 semanas, eu tenho, pelo próprio nome do microciclo, eu tenho uma volta ao treinamento, que é um microciclo de incorporação ou inicial, que não vai aparecer em momento mais nenhum da sua temporada. Tem um microciclo ordinário, que já é mais forte do que o microciclo inicial, então você já causou uma sobrecarga, e depois tem um microciclo de recuperação. Ou seja, ele veio do destreino, em 3 semanas eu subi um pouquinho a carga de treino e estou dando uma recuperada, estou dando uma estabilizada. Nada impede, caso você ache interessante, dependendo do lastro do seu atleta, que você ofereça aqui um microciclo estabilizador. O de manutenção não faz sentido porque ele não adquiriu nada ainda. Ok. Dentro do mesociclo de desenvolvimento ou básico, e podem ter esses nomes, a gente basicamente vai tentar coordenar os microciclos ordinários, os de choque e o de recuperação. O básico seria fazer ordinário, ordinário, choque e recuperação, né? Primeira semana ordinário, depois segundo ordinário, choque e recuperação. Mas isso depende de quem é o seu atleta mais uma vez. O que eu vou sugerir aqui? 3 semanas de ordinário, um de choque e um de recuperação, para esse primeiro mesociclo. Para esse segundo mesociclo aqui, que já está na fase específica, como ele é um indivíduo que eu considero que tem muita experiência, tem bastante lastro de treinamento, eu poderia estar oferecendo dentro desse mesociclo 2 choques, ordinário, choque, ordinário, choque, recuperação. Ah, Guilherme, eu poderia estar oferecendo 2 semanas de choque? Pode, depende do seu atleta, ok? Tá. Mesmo que vocês não saibam exatamente com precisão o que são esses microciclos, pelo nome dos mesociclos e pelo nome dos microciclos, a gente já consegue entender que tem uma evolução na carga de treinamento aqui. Eu entendo que esses microciclos aqui ordinários que eu estou marcando, deixa eu ver se aparece para vocês.
Os microciclos 4 e 5, tá bom? Eles são, de alguma maneira, mais difíceis, eles têm uma sobrecarga maior do que o microciclo número 2. Por quê? Porque o microciclo número 2, apesar de ser ordinário, ele era a segunda semana de treinamento, estava dentro de um mesociclo inicial. A mesma coisa eu vou entender que os microciclos ordinários das semanas 9 e 11, de alguma maneira, eles têm que ter uma sobrecarga maior do que os que foram feitos nas semanas 4, 5 e 6. A mesma coisa a gente vai pensar para o microciclo de choque. O microciclo de choque da semana 10, ele tem que de alguma maneira ser mais intenso, ter uma sobrecarga maior do que o microciclo da semana número 7, do microciclo número 7. Legal. Aqui, em termos de microciclo, eu posso chamar no mesociclo de competição de pré-competitivo, competitivo, aqui recuperação, recuperação, e aqui vai depender se eu vou fazer algum tipo de competição ou não. Então, eu poderia aqui, por exemplo, ter manutenção, controle, que eu poderia fazer algumas avaliações, e manutenção novamente. Ok, pessoal? Então, a gente tem aqui um desenho ainda bem geral do nosso macrociclo, mas eu acho que já ficou, pelo menos, mais palpável. Eu vou passar para vocês a ideia rapidamente, vou discutir mais coisas aqui, mas o que a gente poderia estar fazendo se fosse pensar no outro macrociclo? Tá? Não vou fazer tudo, mas só para vocês já terem a ideia. Para esse outro macrociclo aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 semanas, tá bom? Até a competição. No primeiro macrociclo, eu tinha, na verdade, 18. Então, o que eu posso fazer? Se aqui eu ofereci 8 semanas de preparação geral, mesmo aqui oferecendo uma transição, eu poderia oferecer aqui uma fase de preparação geral bem menor. Eu poderia estar oferecendo, por exemplo, 4, 5, 6 semanas só de preparação geral. Por quê? Porque o primeiro macrociclo ele está servindo de base de preparação para o segundo macrociclo. Porque eu também quero que o segundo macrociclo ele seja mais intenso em termos de sobrecarga, e eu também quero que ele seja mais específico. Então, nesse segundo macrociclo, eu vou aumentar a fase de preparação específica e vou diminuir a fase de preparação geral, tá bom? Então, essa seria uma ideia. Por que também? Porque eu já não preciso de mesociclo inicial, porque ele não está vindo do destreino. Eu posso ter muito mais mesociclos de desenvolvimento, posso distribuir mais microciclos de choque, e essa seria a ideia. Tudo bem, vou voltar a mostrar para vocês o que estava escondido, para que a gente pense agora em termos de objetivo. Se quiser dar um tempo para vocês pensarem aí, tudo bem? Assimila a informação. Eu sei que é longo, é cansativo, mas vamos lá. O que eu tenho que pensar agora aqui? Para essa fase de preparação geral, que eu vou juntar isso todo como se fosse um tópico só, o que eu quero desenvolver? Depois, para a fase, que eu vou botar uma cor aqui também para poder facilitar. Cinza. Para a fase de preparação específica, o que eu quero? Escolher outro tom de cinza. Para o período de competição, o que eu quero? Vou deixar branco mesmo. E para minha transição, o que eu quero? Vou deixar verde, por exemplo. Tá certo? De uma maneira geral, o que a gente sempre espera da fase de preparação geral? Eu quero elevar o volume de treinamento. Porque o ápice do volume de treinamento ele tem que acontecer na fase de preparação geral. Porque na fase de preparação específica, como a gente vai aumentar a intensidade, eu tenho que diminuir o volume. É aquele princípio da interdependência volume e intensidade. Então, ali por volta da semana, deixa eu ver os números aqui, talvez 7, 8, na verdade seria semana 7, por termos um microciclo de choque, deveria ser o máximo do meu volume. Então, eu quero elevar o volume de treinamento, eu quero, como já é um atleta com certa experiência, desenvolver a capacidade aeróbica e a potência aeróbica.
Guilherme, significa que eu não vou fazer nada de anaeróbico? Não, não significa isso. Significa que o objetivo é esse, tá bom? Desenvolver a capacidade aeróbica e a potência aeróbica. Na fase de preparação, eu posso indicar aqui, depois a gente vai ver algumas deficiências técnicas. Na fase de preparação específica, o que eu quero? Eu quero elevar, vou botar desenvolver a capacidade anaeróbica, lática, tá bom? Por que eu estou dando mais importância à capacidade anaeróbica lática? Porque as provas que a gente viu que ele participa são provas de 100 metros a 400 metros. Então a gente pode fazer os estímulos aláticos, mas não é o mais importante para ele, tá certo? Então desenvolver a capacidade anaeróbica lática, poderia colocar aqui estimular a potência lática, anaeróbica lática. Esses são meus principais objetivos aqui para a parte física. Fechou, pessoal? O que eu tenho que ver agora aqui? Eu vou começar a cair. Na competição aqui, recuperação para elevação de desempenho. Aqui recuperação também não tem nem o que pensar. Fechou? Transição também é recuperação, só que aqui é passiva. Aqui é recuperação para elevação do desempenho. Isso aqui não vai variar muito, tá bom? Mas por que a gente faz isso então? Para que você tenha mais uma vez o seu mapa. Se você não tiver o seu mapa, você vai se perder no meio do caminho. Aqui agora eu vou criar objetivos para esses mesociclos. Então perceba que eu já estou juntando aqui, porque se eu tenho um mesociclo, significa que dentro desse momento eu tenho os mesmos objetivos. Então estou juntando aqui, espero que seja claro aí para vocês, estou juntando os meus mesociclos. Esse meu primeiro mesociclo, que é o inicial, eu falei para vocês que o indivíduo está voltando de férias, está destreinado, então posso colocar aqui como objetivo a aquisição da forma física. Retorno ao treinamento. Posso ser mais específico. Elevação inicial da capacidade aeróbica. Se eu conhecer o meu atleta, eu já posso até indicar alguma coisa aqui mais precisa. Posso indicar volume de alguma coisa, tá bom? Eu quero que ele faça tanto de volume, aí depende da característica do atleta. Nesse mesociclo aqui seguinte, que é o de desenvolvimento, eu já não quero mais sair do nada, eu quero que ele realmente alcance alguma coisa. Então eu vou aqui colocar o que eu quero que ele alcance com esse mesociclo. Desenvolvimento, que bem ou mal vai ficar parecido com o que estava anteriormente, da capacidade aeróbica e potência aeróbica. Se eu tiver conhecimento do meu atleta, eu posso, mais uma vez, ser mais preciso aqui. Eu posso indicar algum teste que eu vou fazer e eu gostaria que ele tivesse tal desempenho. Eu gostaria que ele melhorasse tantos por cento numa série que eu uso como série de controle. Eu tenho que ser o mais específico aqui também. Legal, eu faria a mesma coisa aqui para a fase de preparação específica, para o mesociclo de desenvolvimento 2, depois para o controle e por aí vai. Eu não vou fazer isso, senão a gente não vai acabar hoje, tá bom? O que a gente tem que pensar agora aqui embaixo? Para cada uma dessas capacidades motoras que eu vou treinar, o que eu quero que aconteça com cada uma delas? Deixa eu juntar aqui para ficar mais rápido. Ok, tá. Então a gente viu que é um atleta que em princípio participa de provas de velocidade, 100 metros e provas de meio fundo também. O mais importante que eu entendo para ele seria o desenvolvimento da potência aeróbica e seria o desenvolvimento da capacidade anaeróbica. Uma coisa que eu me esqueci aqui, ó. Nessa fase de preparação específica, eu quero desenvolver a capacidade anaeróbica lática, estimular, mas eu quero também desenvolver a potência aeróbica, manter a condição ou a capacidade aeróbica, manter a capacidade aeróbica. Porque não adianta nada
eu estimular, melhorar outras capacidades e destreinar naquilo que foi feito anteriormente. Por que isso pode acontecer no macrociclo, no modelo de periodização tradicional? Porque a gente tem uns períodos muito grandes, tá bom? Há uma tendência que isso não aconteça no modelo em blocos. Ok, pessoal. Eu indicaria agora aqui o método que eu vou usar para poder desenvolver essas capacidades. De uma maneira geral, eu vou utilizar aqui o método contínuo, porque ele está voltando para poder treinar. Ah, Guilherme, poderia até utilizar o contínuo, aquele com alteração de velocidade, que é o fartlek. Guilherme é um indivíduo destreinado, ele não consegue nadar 400, 500 metros sem parar. Qual o método que eu poderia estar utilizando aqui? Poderia estar utilizando um método que a gente chama de fracionado. Ok? Mas como é um indivíduo que tem lastro, ele consegue fazer uma distância mínima aí que a gente considera contínuo. Então, eu posso colocar contínuo aqui. E depois, eu acho que seria interessante ele já desenvolver a capacidade e a potência aeróbica, utilizando um método intervalado, que é um método que a gente consegue já elevar a intensidade do estímulo, mesmo que o volume dele ainda seja grande, e nada impede que eu continue utilizando o método contínuo. Você pode criar uma lógica para você aqui, pessoal, que é o seguinte: o que você escreve primeiro, por exemplo, intervalado, ele é mais importante do que você escreve depois. Então aqui eu deveria utilizar mais um método intervalado do que o método contínuo. Então aqui eu poderia estar mudando, nessa parte cinza, a ordem com que eu apresento essas informações. Eu poderia colocar desenvolver a potência aeróbica, desenvolver a capacidade anaeróbica lática, estimular a potência anaeróbica lática e manter a capacidade aeróbica. Vou fazer a mesma coisa aqui para essas outras capacidades. E eu posso deixar algum deles em branco. Por exemplo, aqui eu acho que não é importante, aqui não é importante treinar essa capacidade. Alático, a potência alática dura 1 segundo. Não, isso não é importante para ele. Eu vou colocar um X, vou deixar em branco, alguma coisa assim, para eu saber que isso não é importante para o meu atleta nesse momento. E você tem que dosar para o seu atleta os métodos que você vai utilizar. Os métodos basicamente são contínuo, intervalado, fracionado, os métodos de velocidade, assistido, resistido. Nós temos o método de série quebrada, que é você pegar uma série maior e dividir em séries menores. Por exemplo, ele vai competir o 400 livre. Ele poderia estar fazendo séries de 8 de 50, séries de 4 de 100, tá bom? Mas esse tipo de série, ela faz mais sentido de ser feita lá na fase específica, porque ela é muito mais próxima de uma condição de competição. Então aqui, para essa condição aqui de potência aeróbica, eu nem precisaria fazer nada, e aqui eu já poderia entrar direto no método intervalado. Não colocaria método contínuo, por exemplo, porque eu sei que ele tem lastro de treinamento. Capacidade anaeróbica, aqui eu não vou colocar nada, porque são as semanas iniciais, mas eu posso estar utilizando a potência anaeróbica lática, vou colocar velocidade, e depois aqui eu utilizo velocidade, que é um nome de um método, né? Na verdade são as séries, as distâncias normais, e aqui é a mesma coisa. O que mudaria daqui para a fase específica? Aqui há uma tendência de que eu desenvolva cada sistema dentro do seu limite máximo de duração. Então, mesmo que eu esteja estimulando, por exemplo, aqui a potência anaeróbica, eu vou tentar fazer estímulos que fiquem mais próximos dos 30 segundos. Por quê? Porque o que eu quero desenvolver na fase de preparação geral é volume, a capacidade de realizar estímulos por um período grande de tempo. Quando eu mudo para a fase de preparação específica, eu começo a ficar cada vez mais próximo do limite inferior, que é o limite de 15 segundos. Entenderam essa ideia, pessoal? Isso é importante. A mesma coisa, capacidade anaeróbica lática. Para a fase de preparação geral, como eu estou preocupado com volume, além de ter um maior volume, uma quantidade maior de metragem para esse estímulo, que tem que ser proporcional ao atleta, eu vou tentar oferecer as séries mais próximas de 2 minutos. Ou com uma pausa menor, ou sem pausa. Quando eu estiver chegando na fase específica, ao longo da fase específica, como eu estou muito mais preocupado em desenvolver a velocidade, aquilo que é específico, os estímulos intensos, eu vou começar a ficar próximo do limite inferior
da capacidade anaeróbica lática. Beleza. Estou fechando já, tá bom, pessoal? Aqui para a técnica, a mesma coisa, né? Eu vou pensar para esse mesociclo, o que eu poderia desenvolver de técnica para ele. Vamos pensar nesse indivíduo aí que está com essa dificuldade da pernada. Eu poderia fazer correção por meio do nado completo. Qual é o meu objetivo aqui? Eu quero que esse atleta, ao longo dessas etapas aqui, e nada impede que eu utilize a mesma coisa para o restante da preparação geral, eu quero que no próprio nado ele faça as correções que eu espero que ele alcance. Porque como é um atleta já experiente, sinceramente eu não vejo sentido em fazer séries só de pernada. Eu acho que as correções deveriam acontecer a partir do próprio nado. Aqui o método seria global, aqui o método seria global. Vamos para a força aí para a gente poder fechar, se é que eu vou conseguir, tá bom? O que a gente tem que pensar para a força? Como eu falei para vocês, no esporte, a gente quer que o indivíduo adquira força, mas a gente não quer que ele fique pesado, a gente não quer um indivíduo musculoso, a gente quer um indivíduo forte. Existe um autor que eu gosto bastante da proposta dele, que é o Bompa, que ele traz para a gente as seguintes fases: adaptação anatômica, depois o desenvolvimento da força máxima, depois o desenvolvimento da potência. O que a gente quer no final é sempre velocidade, sempre potência. A duração da adaptação anatômica, ela depende da experiência do atleta com o treinamento de força. Então eu tenho aqui 8 semanas de preparação geral. Guilherme é um cara que treina 22 anos, mas nunca fez treinamento de força. Então a fase de adaptação anatômica para ele é importante que seja grande. Ok? Para que ele ganhe experiência no treinamento de força, para que ele não venha, que o treinamento de força não venha atrapalhar o desempenho específico. Não, Guilherme é um cara que já está acostumado a treinar força, não treina há 20 anos, mas treina força já há 8 anos, beleza. Eu posso ter a fase de adaptação anatômica, deixa eu achar a força aqui. Aqui eu vou colocar o objetivo para essas 3 semanas, que é a adaptação anatômica. Fechou? E o método que eu vou utilizar aqui pode ser, por exemplo, o método circuito. Legal, pessoal? Lembrei de uma coisa aqui. Outros objetivos que eu poderia ter para a técnica seria aumentar comprimento de braçada, para a fase geral, na fase específica, aumentar a frequência de braçada. Vamos dizer que seja um atleta que nunca usou palmar, nunca usou nadadeira. Isso tudo pode ser objetivo da parte técnica. Legal. Depois, então, vamos dizer que esse atleta realmente tem experiência no treinamento de força e eu programei para ele aqui só 3 semanas de adaptação anatômica, que é essa ideia de dar o primeiro start, o primeiro estímulo, e o método é o circuito. Vamos considerar que ele é um atleta que tem experiência no treinamento de força. Aqui eu quero ganho de desenvolvimento da força submáxima. Vou explicar o que é isso. Vamos considerar que é um atleta que não tem tanta experiência no treinamento de força. Então não faz sentido eu já programar aqui para ele o desenvolvimento da força máxima. Eu até poderia colocar aqui desenvolvimento da força máxima. Mas aí tem que estar claro aqui embaixo no método que eu vou utilizar métodos submáximos. Como, por exemplo, o método da hipertrofia. O método da hipertrofia, ele é uma forma que você pode utilizar para poder elevar a força muscular, só que a gente entende que geralmente não se utilizam cargas máximas, utilizam cargas aí entre talvez 60%, 70%, 80% do máximo. Então é um método submáximo. E o quanto que você vai utilizar de sobrecarga depende mais uma vez da experiência do atleta. Quando você viesse para a fase específica aqui, o que a gente poderia estar fazendo? Como ele só tem um mesociclo de desenvolvimento, eu posso estar conjugando o desenvolvimento da força fora e dentro da água. Então aqui ele poderia continuar com o desenvolvimento da força máxima. Aqui eu vou colocar métodos máximos, que é o método para desenvolver a força máxima, poucas repetições,
tá bom? Então vai fazer ali 2, 3, 4 repetições, o descanso grande, ele quer desenvolver a força máxima. E logo depois eu poderia colocar o desenvolvimento da potência, ou da potência-resistência, que vai depender do atleta. Guilherme, eu preciso fazer só o desenvolvimento da força máxima isolado? Não, eu posso colocar força máxima e potência juntos e depois só permitir potência. Qual a ideia dessa proposta? Eu vou tendo uma mudança da necessidade ou do tipo de treino que eu faço para que no final eu levei tanto a minha força que eu consigo ser mais potente ou produzir mais potência de forma submáxima. Porque imagina o seguinte, se a minha força máxima é de 100 quilos e eu preciso produzir potência em cima de 100 quilos, essa é uma realidade. Se minha força máxima é de 200 e eu preciso produzir a mesma potência na hora do nado, isso para mim é muito mais confortável. Então essa que é a ideia de você aumentar a força. É lógico que para a natação a grande preocupação é o quanto que essa força está sendo transferida para a modalidade esportiva. Quando a gente transferisse aqui o treino de força para a fase de potência, eu poderia estar pensando em transferir da fase de força máxima, força fora e dentro da água, para depois fazer treino de força só dentro da água. Aí aqui uma preocupação que a gente tem que ter, pessoal. Eu posso desenvolver a força dentro da água o tempo inteiro. Como? Com palmar, com nadadeira. Só que eu tenho que estar preocupado com o tamanho desse palmar. Se eu quero desenvolver a força máxima, mas não estou preocupado com o desenvolvimento da potência, eu vou utilizar um palmar maior e uma nadadeira maior. Eu estou favorecendo o desenvolvimento do comprimento de braçado, isso é importante para a técnica, eu estou aumentando a força máxima. Mas à medida que eu estou me aproximando da competição e o objetivo passa a ser o desenvolvimento da potência, eu tenho que diminuir o tamanho desse palmar, diminuir o tamanho dessa nadadeira, senão ele não consegue ter frequência gestual. Aí o que acontece? O cara é muito forte em termos de nado mesmo, específico, mas na hora dele competir, ele não consegue ser potente o suficiente. Felipe, tenta pensar isso para a sua modalidade, né? Lá para a vela. E pessoal, para outra modalidade qualquer, a lógica é a mesma. O quanto que esse meu atleta, que essa minha modalidade exige de força máxima, de potência. Por exemplo, se a gente pensar nos esportes coletivos, a maior parte deles não precisa do desenvolvimento da força máxima. Eu preciso de uma força máxima ideal, ótima, mas não o máximo. Para os esportes coletivos, isso deveria ser, de individuais, desculpa, isso deveria ser o máximo. Então, para um esporte coletivo, eu poderia estar pensando numa fase de desenvolvimento da força máxima menor, e um período maior de desenvolvimento da potência, porque tudo que a gente quer no final são movimentos mais potentes, mais rápidos, mais breves. Pessoal, eu vou fechar o nosso bate-papo por aqui. Não sei se ficou claro para vocês. Eu espero que eu possa ter ajudado, tá bom? Isso aqui a gente precisa de bastante tempo para poder discutir. Espero que a gente consiga fazer uma outra live sobre o assunto. Essa linha de raciocínio que a gente fez, vocês conseguem transferir para qualquer esporte. Deixa eu colocar rapidamente aqui na proposta do Felipe, só para a gente fazer uma discussão. É rapidinho, eu prometo. Legal. Essas aqui são as características do atleta do Felipe. Então, Felipe, o que eu pensaria aqui para você? É um atleta que começou a treinar aos 12 anos, tem 17 anos agora, até os 12 anos ele participou de diferentes provas na vela, mas participou de provas diferentes. Eu não sei se o que muda é o tamanho do barco, a distância, a duração da prova, não sei exatamente, tá bom? Ele treina 3 a 4 vezes na semana e a duração do treino eu considero até longa, 3 horas e meia. Em termos assim de treinamento, Felipe, para poder tentar se manter a qualidade, talvez o ideal seria que você oportunizasse maior frequência de treinos na semana e treinos mais curtos. Guilherme, ele mora longe do local de treino, é difícil, beleza, tá bom? Mas em termos de treinamento, metodologia de treinamento, o ideal seria que você tivesse mais sessões e sessões menores. Por quê? Muito possivelmente, quando chega no final da sessão de treino, o cara está esgotado, o cara está cansado, não está aprendendo mais nada. Pode ser que isso em alguns momentos seja interessante, mas em outros não. Aqui uma coisa que eu achei bem interessante é que ele tem 2 competições de maior importância já no início do ano. E isso geralmente não é comum. Então, o que possivelmente ele teria que fazer? As competições, quando o atleta alcança determinado nível, ele passa a participar de competições internacionais,
o calendário dele, a preparação dele passa a ser muito mais dependente desse calendário internacional do que nacional. Então, Felipe, a minha sugestão seria que o seu macrociclo teria que estar terminando mais ou menos aqui em fevereiro, mas ele teria que começar no ano anterior, tá certo? Então, essas competições aqui de agosto, de setembro e de dezembro, na verdade, elas serão a preparação para a competição do ano seguinte. Ok, pessoal? Então, é uma realidade um pouquinho diferente. Aqui o Felipe destacou para mim as competições que ele participou, que ele teve desempenho. Então, na hora de você pensar lá no seu macrociclo, para os esportes individuais, a gente pode estar pensando o desempenho em tempo, em quilos, né, quilograma que ele levanta. Para o esporte coletivo, ou no caso da vela aqui, a gente pode estar pensando em colocação, em classificação para uma competição, é uma outra realidade também. O Felipe destaca aqui as características que ele considera que são importantes, como dedicação, ele é um cara habilidoso, é ágil na hora de fazer os movimentos no barco. Percebam, pessoal, que a capacidade motora, agilidade, ela não é importante para a natação, não é importante para a corrida, não é importante para o ciclismo, mas é muito importante nos esportes individuais. Parece que é importante aqui para a vela. Eu não sei se o Felipe empregou esse termo corretamente, né? Agilidade é a capacidade que você tem de mudar de sentido e direção o mais rápido possível. A gente tem que também pensar que para alguns esportes a agilidade depende da tomada de decisão. Nos esportes coletivos isso é determinante. Então a minha agilidade ela depende da minha interpretação de jogo. Então quando você for treinar isso, pode ser que na fase geral você treine isso de forma separada, mas na fase específica você começa a fazer isso juntos, porque a necessidade do esporte é assim. Ele falou que ele se comunica muito bem também durante a prova. Eu não sei se ele está junto com outro atleta no barco, pode ser que sim, mas ele destacou isso como importante. Mas ele acha que a capacidade de se organizar, o treinamento físico e a parte emocional são coisas que têm que ser melhoradas. Então, Felipe, isso são conteúdos que você tem que colocar na sua periodização. Por exemplo, você poderia estar na parte de treinamento cognitivo, de conceitual, oferecendo atividades aos seus atletas e a eles sobre como se organizar na escola, no treinamento, como se organizar no dia a dia, a importância do planejamento. Então você está utilizando também do esporte como maneira de formar esse seu atleta, até para fora do esporte, tá? O treinamento físico, esse destacou como ponto negativo, a gente tem que ver se é por causa da dificuldade de acesso ou se ele não faz bem feito. Se vamos dizer que ele tenha condições, mas não vai, acha que não é importante. Você tem que cognitivamente, né, conceitualmente, mostrar para ele por que isso é importante. Como que esse treino físico no futuro vai prevenir lesões, vai fazer com que ele suporte algum tipo de força, né, ou qualquer outra coisa que ele tem que fazer na hora da competição dele. Você tem que mostrar isso para ele. A gente só dá valor àquilo que a gente entende como importante para a gente, tá? E a parte emocional, você destacou como um ponto negativo, falou que até às vezes você falou que numa competição ele chegou a discutir, acho que é com a arbitragem, brigou, não sei. Felipe, eu não sei se é o caso, mas muitas vezes o atleta, ele é o reflexo do treinador. Então ele percebe às vezes alguma insegurança, algum comportamento do treinador que o permite agir de uma determinada maneira que a gente acha que é inadequada. Tá? Mas isso pode ser um reflexo do treinador. Não, Guilherme, não tem nada a ver, é uma característica dele. Então a gente tem que utilizar a periodização para oferecer estímulos que são contrários a ele propositalmente para que ele aprenda emocionalmente a lidar com essa situação. Ok? Na fase geral, estímulos propositais de desconforto gerais. E à medida que a gente chega na fase específica, você começa a tornar isso mais específico. Isso não significa como se fosse forças armadas, né? Botar o cara para dormir na lama, ficar 8 horas sem dormir, não é isso. É a gente pensar nas sutilezas dos detalhes que façam o cara se sentir desconfortável e que ele saiba lidar com isso, tá bom? Pessoal, mais uma vez aí, obrigado. Espero ter ajudado vocês a conhecerem um pouquinho mais sobre periodização do treinamento esportivo. Eu entendo que não é uma tarefa fácil, mas espero realmente ter ajudado vocês, tá bom? Para poder finalizar, eu queria pedir que vocês indicassem o curso aos amigos de vocês. Como eu já falei, o curso vai ficar gravado. Que vocês se inscrevam na minha página do YouTube. Não é essa que vocês estão vendo aí, é essa que está na barra inferior.
para que eu aumente lá o número de pessoas me seguindo e eu possa utilizar outras ferramentas do YouTube que hoje em dia eu não posso utilizar. Lembrar de vocês participarem também do fórum, que está nas 2 páginas das lives, para que a gente possa conversar a partir disso aí. E minha mensagem de encerramento seria que não existe um momento perfeito para você fazer as coisas. Se a gente for esperar pelo momento perfeito para poder fazer qualquer coisa, a gente não vai fazer nunca. Então, trace um plano, comece a fazer sua periodização, comece a fazer o seu treinamento. Você possivelmente vai errar no início, isso faz parte do processo. Mas quanto mais você fizer alguma coisa, melhor você será naquilo. Então, não espere ter um Excel, faça no papel. Não tem um papel, faça numa agenda, mas faça a sua periodização, tá bom? Em breve eu disponibilizarei outros cursos aqui no site e eu espero que a gente possa se ver muito em breve aí. Eu vou repetir a frase que eu falei ao final da minha apresentação. Não espere pelo momento perfeito para começar a fazer as coisas, para começar a fazer aquilo que você considera que é o melhor. Esse momento perfeito nunca vai acontecer. Um grande abraço.